Olá, Juninho, parabéns, felicidades. Eu sou o Juninho e esse é o canal Flanete. Salve, salve, galera! Saudações rubro-negras, sejam todos muito bem-vindos aqui no teu canal do Mengão no YouTube, o canal Flanete. Notícias diárias e atualizadas sobre tudo o que acontece no Mengão, por isso é importantíssimo que você se inscreva, acione o sino das notificações para ficar ligado em tudo que está acontecendo. Tem um botão vermelho aqui embaixo, ó, escrito inscrever-se. Aperta esse botão, não te custa nada, é um segundo e você ainda vai ficar ligadaço em tudo que rola no maior e melhor do mundo, o Flamengo. Galera, segue aquela parceria deliciosa aqui do canal Gotas de Chocolate. Lembrando que chegaram as trufas, abacaxi com coco, coco com chocolate e a minha favorita que é cappuccino. Além disso, ainda tem aqueles bombons clássicos maravilhosos também, flocos, castanha do Pará, amendoim, ao leite, meio amargo, já vem na embalagem para dar de presente. A bananada deliciosa, gigante, completa, carregada, bananada mesmo. E ainda tem as geleias 100% natural, abacaxi, goiaba e morango. Por isso eu te convido a fazer uma visita, fica lá no Shopping da Rodoviária, loja 114, centro de Barra Mansa, beleza? 10% de desconto para quem é inscrito aqui no canal. Galera, vamos começar falando do jogo de ontem. Uma passada aqui rápida no pós-jogo. O Flamengo ontem que jogou naquele sistema já de sempre. 3-4-2-1, conhecido já pelo Paulo Souza. O diferente de ontem que eu gostei demais, né? Além do Everton Ribeiro ter jogado mais à vontade, com mais liberdade para ele fazer o que quiser, ficou mais próximo à área, caía mais pela direita. Além desse detalhe imprescindível que fez muita diferença no jogo de ontem, ainda tivemos o João Gomes e o Thiago Maia na volância. Essa dupla que, na minha opinião, é a dupla de volante do Flamengo. Não tem o que mexer. Nada de Andrés, nada de Arão, a não ser se for preciso por algum motivo. Mas essa dupla, João Gomes e Thiago Maia, tem muita pegada, tem muita disposição, morde muito, toma muita bola, já liga rapidamente. E os caras têm sangue nos olhos, diferente de Willian Arão, que é parado demais ao extremo, Andrés Pereira que erra demais, entrega muito. Enfim, eu prefiro muito mais essa dupla de zaga. E eu queria saber a sua opinião, se você concorda comigo que a dupla de zaga do Flamengo, aliás, a dupla de volantes do Flamengo tem que ser realmente Thiago Maia e João Gomes. Se for, coloque aqui no comentário, ou coloque a dupla que você acha, ou se você prefere o Willian Arão Andrés, ou o Willian Arão Thiago Maia, enfim, faça a sua dupla de volantes e coloque aqui no comentário para a gente ter ideia de como a galera tá reagindo com essa dupla. Fato é que ontem o jogo foi diferente, apesar de ter sido Bangu, né, que na minha opinião não serve de parâmetro para avaliar assim uma evolução. Eu quero ver o Flamengo jogar com time grande, eu quero ver o Flamengo jogar com um time que realmente vai oferecer algum perigo, tipo aí Palmeiras, Atlético Mineiro, time maior, de maior expressão, né? Até alguns do Rio aqui mesmo, com Fluminense, por exemplo, o Flamengo deu mole. Com Resende, o Flamengo estava perdendo de 2-0, foi empatar no final. Com o Vasco estava empatando, se não fosse a Arrascaeta, tinha empatado, enfim. Pegou o Bangu, deu goleada 6-0, o Bangu também não quis jogar retrancado, quis vir para cima do Flamengo, e aí é impossível, né, galera? Vindo para cima do Flamengo fica impossível. Ele deveria ter jogado recuado para minimizar a goleada, mas quiseram vir para cima e deu no que deu. O Hugo ontem não teve muito o que fazer, uma jogada ou outra ali que ele fez uma defesa, se eu não me engano foi uma só, que um rapazinho deu um chute de fora da área lá e ele deu um pulo lá e encostou na ponta dos dedos lá e tirou, acho que foi só essa, se eu não me engano. Mateuzinho, na minha opinião, jogou bem demais o jogo de ontem, ele ali com o Rodinei, a gente está tranquilo nessa ala direita, né, ou lateral direito, da maneira que o Paulo Souza vier, a gente está tranquilo. Ontem também não tivemos muita preocupação com a zaga, o Davi Luiz ontem foi absoluto, que ele vinha falhando em outros jogos, mas ontem ele jogou bem demais. Tivemos até Léo Pereira fazendo 2 gols, Fabrício Bruno acho que está melhorando também, mas é aquilo que eu falo, o jogo de ontem não serve de muito parâmetro, né? A gente tem lá o Lázaro jogando naquela ala esquerda,
mas na minha opinião, né, uma hora o Lázaro vai ter que sair para entrar o Bruno Henrique, porque senão o Bruno Henrique vai ficar no banco, né? Não faz sentido. O jogo da maneira que foi ontem, Gabigol com Everton Ribeiro, De Arrascaeta, é aquilo ali mesmo, né? Saindo disso é BH fazendo aquela função que fez o Lázaro ontem, mas dando mais profundidade. Ele também pode cair um pouco pela parte central do campo ali, mesmo na esquerda. Quando ele cair para o centro, a Arrascaeta já abre mais para a esquerda, fazendo essa profundidade também, né? E algumas vezes que o Everton Ribeiro vier fazer a parte de central do campo também, o Gabigol pode cair pela direita, dando mais profundidade, enfim. E aí o Bruno Henrique entrando na área, fazendo esse papel do Gabigol, porque ele saiu, enfim. Tem várias alternativas para o Flamengo criar ali na frente, mas fato é que o Bruno Henrique vai ter que jogar, não tem como fazer essa formação. Então, para que ele jogue, vai ter que sair o Lázaro. Mas esse problema aí, entre aspas, vai ficar a cargo do Paulo Souza. É um problema bom, com certeza, para ele, porque a gente tem muito craque. E além disso tudo, galera, ainda tem Pedro, tem Marinho, tem Vitinho, tem uma galera boa demais ainda no banco de reserva, só craque. E é por isso que eu fico indignado quando o Flamengo empata, ou ganha de 1 ou 2 só, ou ganha de 3, mas joga mal, porque o Flamengo tem um elenco bom demais a nível nacional. Não tem time pro Flamengo. O que pode superar ali ou fazer frente é o time do Flamengo desanimado, sem querer jogar, sem apresentar um bom futebol, ou vir numa má formação, ou fazer má substituição. No caso de ontem eu também não entendi por que ele colocou o Diego Ribas, eu não entendi. Diego Ribas nitidamente não tem mais condição dele jogar no Flamengo, não tem jeito. Então o negócio é deixar no banco até vender ou encerrar o contrato e ele faz o que quiser da vida dele, enfim. Mas o Paulo Souza também tem uns bichinhos de estimação, né? E dentre eles está o Diego Ribas. Não sei por que ele insiste, mas outro destaque também, na minha opinião, de ontem foi ele ter dado a oportunidade para o Matheus França, que fez o primeiro gol pelo profissional, né? Desviou ali, matou o goleiro, mas enfim, foi gol, ele ficou muito feliz. E o Matheus França é um jogador que vai nos dar muitos frutos ainda, jogando pelo Flamengo. E também quando for vendido vai ser um dinheiro considerável. Então ele sempre vai gerar renda para o Flamengo. Depois, provavelmente, para o time que ele for, ainda vai ser vendido mais caro. O Flamengo ainda vai ter porcentagem ainda, pelaquela questão de clube formador, enfim. Vai dar muitos frutos para o Flamengo ainda do Matheus França. Então, Paulo Souza fez bem em dar oportunidade. Gostaria que ele desse mais oportunidades também para o Noga, para o Cleiton e para o Matheus Cunha. Esses três eu acho que ele deveria dar mais oportunidade, ainda mais em jogos assim, né? O jogo de ontem, por exemplo, é um jogo atípico, né? Porque casa cheia, então vamos colocar todo mundo, vamos fazer espetáculo, ingresso mais barato, mas um jogo diferente do que foi ontem, né? Mas sendo um clube de menor expressão como o Bangu, ele poderia colocar o Cleiton junto com o Noga na zaga, dar uma oportunidade para o Matheus Cunha no gol, colocar o Matheus França, enfim, dar essa mesclada para os jogadores irem ganhando esse ritmo aí no profissional, para ir aparecendo e valorizar, né? Tudo isso vai ajudar. O Flamengo vai ter várias disputas aí, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, então uma hora ele vai ter que acabar fazendo isso. E espero que quando fizer, eles correspondam para não queimar os jogadores, que isso ia ser muito ruim para o Flamengo. Hoje, sinceramente eu não sei qual foi o placar do jogo, porque eu não acompanho outros jogos sem ser do Flamengo, mas aí teve Botafogo, teve Vasco. Eu não sei o placar, mas eu sei que de alguma forma foi o Vasco que ficou para pegar o Flamengo nessa semifinal. Então, primeiro jogo de ida é quarta-feira, dia 16 do 3, às 20 horas. E o jogo de volta, dia 20 do 3, às 16 horas. Segundo informações, o jogo que está decidido local é o de volta, que é do Maracanã. O 16, que é o dia da quarta-feira, ainda não tem definição do local, se será em São Januário ou se será em outro local. Fato é que é Flamengo e Vasco na semifinal, porque eu acredito que o Vasco ganhou e o Botafogo tenha empatado. Então, por isso que ficou dessa maneira, né? Porque se o Botafogo tivesse ganho, ele que ia pegar o Flamengo pelo saldo de gols, pelo que eu estava vendo na tabela. Mas então o Flamengo, provavelmente, o Vasco ganhou, se eu não me engano foi 2-0.
e o Botafogo acho que empatou 1-1. Então o que ficou foi Flamengo e Vasco, né, o segundo com o terceiro, e o Botafogo pega o Fluminense. A gente passando do Vasco, provavelmente deve pegar o Fluminense na final, deve ser Fla-Flu, né, acredito eu. Então, Flamengo aí em busca do tetra, carioca, fato inédito, consecutivo assim, Flamengo ainda não tinha conquistado 4 cariocas seguidos e agora vai ser o tetra. Então, para cima deles, galera. O Flamengo não teve folga, hoje treinou normalmente e segue os treinamentos já focado nessa final. Dia 16, jogo de ida às 20 horas, quarta-feira, dia 20, às 16 horas, jogo de volta ao Maracanã, beleza? O de hoje foi isso, tô ligado em tudo, se inscreva aqui no canal, acione o sininho das notificações para todos, espalhe esse vídeo para geral, deixa o like, comentário, ajuda o canal a crescer ainda mais, beleza? Aí ele aí, benção, padrinho! Galera, fiquem todos com Deus, um forte abraço, até o próximo vídeo, valeu!